Jesus marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos. São bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite, meus amados irmãos em Jesus. Boa noite, André. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja aqui com todos nós. E vamos hoje dar prosseguimento para mais um capítulo da nossa obra que estamos estudando aqui de 15 em 15 dias aos domingos. Exatamente, André. Boa noite, meus amados irmãos também que estão aqui nos acompanhando neste momento, que estão agora às 7h30 da noite conosco, neste momento de partilha do pão do Evangelho. A todos esses irmãos, sintam-se acolhidos, sintam-se envolvidos pelo eterno amor de Jesus que nos une neste instante. Mas eu e o André, nossa amada Casa Espírita, vamos deixar também aqui o nosso carinho, o nosso bom dia, o nosso boa tarde para todos os outros irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia, que muitas vezes não conseguem estar aqui agora, no final do domingo conosco, mas que nos acompanham ao longo da semana. Também sejam muito bem-vindos e é com muito carinho que a gente partilha deste instante aqui, meus irmãos. Hoje nós estamos começando mais um encontro do estudo reflexivo da obra Paulo e Estevão. Meus amados irmãos, nosso estudo é reflexivo. Então, nós vamos contando a história através do nosso ponto de vista e a partir disso a gente vai refletindo. Então, não quer dizer também que a gente está contando a história minuciosamente, como está em cada capítulo. Eu e o André, nós lemos os capítulos. E a partir do nosso ponto de vista, das nossas palavras simples ainda, a gente vai tentando aqui trazer um pouquinho e colocando reflexões para o nosso dia a dia, que esses capítulos têm para a gente, que essa grande história tem para nós. Então, nossos encontros aqui, como o André disse, inicialmente, são a cada 15 dias e hoje nós estamos iniciando mais um. Esse momento que a nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, concede para todos nós. Então sejam muito bem-vindos e para a gente começar, André e a todos os irmãos, vamos começar pedindo humildemente para que Jesus esteja também aqui conosco. Porque sozinhos nós não caminhamos. Precisamos das mãos de Jesus para nos guiar. Então hoje, para iniciar o nosso encontro, vamos pedir humildemente para o nosso amado Mestre Nazareno, Jesus, estar também aqui conosco. Para que Jesus possa, neste final de domingo, adentrar em nosso lar, abençoar a nossa família, mas que Jesus também possa adentrar em nosso coração. E que todos nós, ao final desse encontro, possamos levar dentro da nossa alma aquela gota de ensinamento, aquela reflexão, aquela palavra de esperança, que nos auxilie na caminhada da vida. Então sejam todos muito bem-vindos e com Jesus aqui, eu convido para a gente começar o capítulo 3, André, o qual se chama Em Jerusalém. Antes de começar o capítulo 3,
eu vou fazer um panorama geral até o momento que nós chegamos aqui. Vamos relembrar que o pai de Jesiel e de Abigail faleceu de uma forma muito brutal nas mãos dos poderosos de Roma. Ao mesmo tempo, Abigail fugiu da cidade de Corinto, fugiu no sentido de ela foi liberta e ela precisou sair da cidade. E até o momento, a gente refletiu isso no último encontro, ela encontrou uma família que abriu os braços para ela, acolheu ela e praticamente adotou ela como filha. Então, Abigail está em outro lugar com essa família adotiva. O pai deles faleceu de forma brutal e nos resta Jesiel. E hoje nós vamos saber o que vai acontecer com ele. Porque Jesiel também sofreu nas mãos dos romanos muita violência ao lado do pai dele. E depois desse momento, ele foi levado para a prisão. E aqui eu já estou iniciando o capítulo 3, meus irmãos. Novamente, eu vou afirmar uma coisa importantíssima. Quando eu e o André narramos um capítulo, são com as nossas palavras. É com um olhar que mais marca a gente em alguns trechos da história. Então, por isso que a gente convida também os irmãos a lerem o capítulo, porque muitas vezes vocês vão ali fixar em uma parte que às vezes eu e o André não trouxemos. Algum ensinamento. E aí a gente pede também para vocês trazerem nos comentários, porque somos uma grande família, todos aprendizes, e nós também queremos partilhar do ponto de vista de vocês. Então, meus irmãos, vamos lá. Vejamos aqui que nós estamos no capítulo 3. Jesiel está preso. Jesiel está na prisão, sofrendo com as feridas e com os machucados. Lembremos que ele foi chicoteado. Então, ele ficou por volta de 30 dias na prisão. Ali, em condições deploráveis. Até que os machucados dele fossem cicatrizando. Quando as feridas dele já estavam meio que cicatrizadas, os grandes poderosos ali pensaram, bom, agora ele pode já ir para a galera. E lembremos que a galera é como se fossem escravos que ficavam ali nas embarcações. Corinto tinha um porto muito importante na cidade. Então sempre tinham embarcações ali. E quem ficava naquelas embarcações eram os escravos, também de uma forma deplorável. Então Jesiel foi conduzido para as galeras. Agora ele seria feito de escravo. E ele estava numa situação assim que ele já tinha perdido um pouco da perspectiva da vida. O pai tinha falecido, a irmã tinha desaparecido, ele perdeu o contato. Mas, ao mesmo tempo, é nos dito na página 48, para todos os irmãos, que o que mantinha ele com fé naquela situação de não desistir, não desanimar da vida, era pensar que um dia ele reencontraria com a irmã dele, que ainda estava viva. Então, pensar que ele poderia reencontrar com a irmã mantinha ele de pé diante de tantas adversidades e diante de tanto sofrimento. Então, pensando nisso, Jesiel ele não reluta quando ele é feito de escravo. Ele não se revolta. O que acontecia com a maioria dos escravos naquela época. Se revoltavam, brigavam muito, eram muito agressivos. Jesiel não. Continuava em paz, fazendo o melhor que ele podia fazer na posição que ele estava, que era de escravo. Ele dava o melhor dele. Porque ele estava com a perspectiva de eu vou reencontrar a minha irmã um dia. E até sobre isso,
Eu gostaria de convidar a todos para a gente refletir algo aqui, e eu já vou até passar depois a palavra para o André, para ele continuar a história para nós um pouco, mas eu queria refletir algo que, nesse ponto, Gesiel tem uma coisa importante para nos ensinar. Quando estamos passando um sofrimento muito grande em nossa vida, quando tudo é nos tirado materialmente, quando a gente tem perdas inesperadas, até mesmo na família, quando a gente passa por um sofrimento muito, mas muito grande, se manter de pé é difícil, é muito difícil. E aí, Gesiel, ele faz uma coisa importante, que é o quê? Ele pensa numa perspectiva no futuro. E não apenas isso. Ele cria um sentido para a vida dele, um propósito para a vida dele, de que eu vou reencontrar minha irmã. E esse pensamento de esperança no futuro mantém ele de pé hoje no presente. Na psicologia, nós estudamos muito sobre um neuropsiquiatra, Viktor Frankl. Nós estudamos muito sobre a teoria dele e eu acho que convém trazer um pouquinho aqui, porque encaixa no que nós vamos conversar hoje. E também encaixa de ensinamento para a nossa vida. Então, na psicologia, a gente estuda muito sobre ele. Sobre uma das teorias dele, que é o sentido da vida. É uma das teorias dele. E de forma breve, essa teoria dele nos diz que é preciso que a gente se dedique a algo maior do que apenas a nós mesmos. É preciso que a gente tire esse olhar egoísta de só olhar para a gente e olhe um pouco para fora. É preciso que a gente se dedique a algo maior, a uma causa por amor, ou também a outra pessoa por amor, ou seja, a caridade, eu penso aqui. E mesmo diante do sofrimento, é possível a gente encontrar um sentido na vida. Porque estamos nos dedicando a algo além de nós mesmos. Então, a vida sempre oferece um sentido para todos nós. Cabe a gente discernir qual é o nosso. Então, o convite dele para todos nós, eu estou resumindo aqui um pouco a teoria dele, que é uma teoria bem extensa e bem profunda. Mas resumindo aqui em palavras simples, a teoria do sentido da vida de Viktor é: pare de olhar só para si, de forma egoísta. Expanda teu olhar para fora. Busque um sentido de vida que também auxilie o próximo por amor. Aqui eu acrescento a caridade, que é o amor em ação. E aí a gente vai conseguir sair dos escombros do sofrimento e enxergar um propósito para algo. Muitos espíritos que passaram aqui para a Terra, que sofreram com sofrimentos absurdos, fizeram isso na prática. Maria de Nazaré, com a partida de Jesus, logo depois ela começa a se dedicar à caridade. Nós temos também o espírito de Joana d'Arc, que passando por sofrimento incontável, ela ainda pensava em dar o melhor dela, pensando no próximo, que ela estava ali lutando pelo próximo, e isso mantinha ela de pé diante de todas as adversidades. E Gesiel também é um exemplo disso para nós. Diante do sofrimento, ele enxerga um sentido na vida dele, que é: eu vou encontrar minha irmã, eu vou passar por esse sofrimento e eu preciso me manter vivo. Eu preciso encontrar um propósito de cada dia para conseguir encontrar minha irmã. E todos nós podemos fazer isso também. Mesmo nas dores profundas, buscar um sentido além. Buscar um sentido em ajudando o próximo, com a caridade, algo além de nós. Como se diz, é enxugando uma lágrima que a gente seca a nossa. Então, Gesiel busca esse sentido. E aí, quando ele chega nas galeras, como escravo, ele vê que todo mundo é muito revoltado, mas ele trabalha em paz. E aí nós temos ali um dos trabalhadores romanos que ficava ali
vigiando eles, coordenando, O chamado encarregado, né? o encarregado, chamado encarregado. isso mesmo, André, o encarregado, chamado Lisipo. Lisipo começa a prestar atenção em Gesiel, porque ele lida com homens tão brutais, revoltados, e Gesiel não é desse jeito. Então Lisipo é encarregado, como diz o André, começa a prestar atenção em Gesiel. Esse homem é bom. Esse homem, acho que ele é confiável, mesmo sendo escravo. Ele cumpre o trabalho direito, não se revolta. E aí Lisipo fica de olho nele. E aí chega o momento deles fazerem uma grande viagem com todos os escravos nessa embarcação. E André, para onde é essa viagem? E quem que eles vão encontrar nesse caminho aí? Quem que vai chegar nessa embarcação? Antes disso, eu queria só comentar aqui que, diante de todas essas dores e perdas que Gesiel teve, da morte do pai e do afastamento que ele teve da irmã, que ele não soube para onde a irmã foi, ele estava com os pensamentos atormentados. Só que, ao mesmo tempo, ele se lembrava dos conselhos que a mãe sempre dava para ele, de que, acima de tudo, a criatura ela devia amar a Deus. Então, a conduta dele era em cima desses ensinamentos que a mãe passou para ele a respeito da espiritualidade, da fé, de confiar em Deus. Então, a partir desse momento que ele tinha essas lembranças da mãe, ele começava a lidar com as situações que surgia para ele. Então, ele ser feito de escravo na galera, porque essa galera que ele foi trabalhar, vamos trazer aqui um pouco para aproximar para a realidade, é como se era um barco que fazia fretes, que entregava as coisas, levava de um lugar para outro. Só que ao invés de ter motor, o motor eram os escravos com seus remos transportando isso tudo. E essa embarcação tinha um dono, e esse dono designou um feitor, ou seja, um encarregado, que aqui é Lisipo, para tomar conta desses escravos, porque precisa organizar, porque são escravos, são pessoas que foram escravizadas, vieram de vários lugares, né? Tem vários pensamentos, várias crenças, vários temperamentos, e aí você precisa de alguém para dar um limite e coordenar essas pessoas. Só que Gesiel, tendo essa fé, ele simplesmente não se revoltou, ele não criava intrigas, ele não criava confusões, não brigava com ninguém. E isso chamou a atenção, porque isso não é normal, não é um comportamento normal para um escravo. Então, aqui é dito que o encarregado nunca precisou usar o chicote contra ele, porque ele sempre se dedicava. E lembrando também que Gesiel era acostumado a trabalhar no pesado, né? Ele trabalhava num serviço muito pesado lá, arando terra, né, plantando, era um serviço muito braçal. Então, ele estava acostumado com isso, então ele não ia se revoltar com esse trabalho que ele estava fazendo. E aí chega um certo momento que um dos escravos diz assim para ele: ai de nós, são raros os que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Ou seja, tinha ali já uma expectativa de vida para esses escravos de 4 meses. Eles não suportavam mais do que isso. Só que quando esse escravo diz isso para Gesiel, Gesiel diz assim: mas todo serviço é de Deus. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de sermos do Criador, trabalhando em suas obras. Olha a interpretação que ele tem de uma dificuldade, de uma condição muito degradante que ele tinha nesse momento. Porque
se ele conseguia ter a visão de que se eu vim parar aqui nessa galera para remar, tem um propósito de Deus para isso. Por que que eu vim aqui para essa galera e, por exemplo, um vizinho dele lá da cidade dele não foi parar lá, né? Se Deus colocou ele ali naquele instante, alguma coisa ele tinha para poder ensinar, para poder aprender com aquela situação. E aqui também é nos dito uma coisa importantíssima para a gente, que diz assim, que Gesiel sabia dividir o seu tempo. Ele dividia seu tempo nos labores rudes, nesse serviço braçal, pesado, complicadíssimo, mas que ele não deixava de fazer as suas meditações, as suas orações. Então, o que ele está nos orientando aqui? Por mais que o serviço que a gente faça seja estressante, seja pesado, seja desgastante, sempre tem um momento no nosso dia que a gente pode recorrer às orações, a conversar com Deus, a agradecer a Deus. Então, por exemplo, uma pessoa que mora numa capital, e aí ela às vezes precisa pegar 2, 3 ônibus para poder ir trabalhar, e depois mais 3 para poder voltar. Nesse momento que ela está em trânsito, que ela está ali esperando, ela pode muito bem ler as palavras de Jesus, ela pode escutar uma palestra edificante, ela pode ouvir um audiolivro, ela precisa aproveitar o seu tempo. Porque enquanto ela estiver no seu serviço material, pode ser que isso não seja possível dela se dedicar, porque ela precisa concentrar no seu serviço material. Mas quando ela está em trânsito, né, ainda mais num congestionamento que demora algumas horas, a pessoa ali pode aproveitar esse tempo para rezar, para agradecer a Deus, para pedir um esclarecimento, um conselho. Então, a Gesiel aqui está nos mostrando que nós devemos fazer da nossa vida, do nosso dia, essa divisão. Vamos separar. Esse momento aqui é de trabalho material. Agora, esse aqui é de agradecimento, é de fortalecimento da nossa fé. E o feitor, percebendo que ele tinha essa conduta diferente, que ele até aconselhava os outros escravos a não ficarem tão rebeldes, tão revoltados com aquilo, ele começou a ter confiança em Gesiel. E aí, numa desses transportes, né, desses fretes que o barco foi fazendo, um certo dia entra um homem romano chamado Sérgio Paulo nessa embarcação, que ele se dirigia para a cidade de Citium, ele ia para lá, por questões políticas, porque ele era um homem que tinha muita influência política, muito conhecido, e ele ia para poder resolver essas coisas políticas nessa cidade. Só que o que acontece, esse barco tem um comandante, e aí o comandante escolhe o melhor lugar para esse Sérgio Paulo ficar, porque ele era uma pessoa importante politicamente, tinha uma relevância muito grande. Então, o melhor local do barco ficou para ele. Mas o que acontece é que Sérgio Paulo começa a adoecer, começa a ter febres altas. E quando ele entra no barco, Sérgio Paulo tem amigos junto com ele, amigos de Sérgio Paulo acompanhando ele nessa viagem. Só que o que acontece é que quando ele começa a adoecer, com febres altas, começa a abrir feridas pelo corpo dele. E aí, esses amigos que entraram junto com ele para poder fazer essa viagem, os amigos se afastam. Ele fala, não, dessa condição aí, vamos nos afastar, porque vai que a gente pega essa doença aí. Não vamos ficar André, perto, não. Será que eu sei que no livro Emmanuel descreve como amigos, colegas dele, mas pensando no sentido da palavra amigo, será que poderia ser chamado de amigo mesmo?
Aquele que está no momento feliz está do teu lado, mas quando você precisa de ajuda, ele já não está mais. Será que pode ser chamado de amigo? Pois é, e a gente só descobre isso, o poder dessa palavra, quando chega ocasiões assim, de dificuldade, de doença. Então, quem sabe isso não foi uma prova que Deus entregou para Sérgio Paulo de, olha, presta atenção naqueles que você está considerando, naqueles que você está colocando no seu convívio. E como era um barco muito grande, esse barco tinha um médico responsável pela embarcação, né? Tinha um médico a bordo que ficava ali para poder ver se acontecesse alguma enfermidade. E esse médico, ao avaliar, ele disse, ó, isso é uma peste desconhecida que está acontecendo, a gente não sabe como tratar, vamos isolar ele, deixa ele sozinho. E aí, depois de 3 dias, né, ele ficou completamente abandonado e isolado de todos, tanto do comandante, que escolheu para ele o melhor local, né, tanto dos amigos, tanto do médico a bordo. Só que aí, o comandante, preocupado, porque como ele era uma figura muito importante, de questão política, ele pensou assim, eu não posso largar ele abandonado lá, porque vai que morre aqui no meu barco. Como é que eu vou explicar para os romanos que um homem desse, nessa posição, morreu no meu barco? Eu estou arruinado. Aí ele pensou assim, não, eu vou chamar o encarregado aqui e vou perguntar para ele se não tem nenhum escravo que ele pode indicar, porque é escravo, né? Escravo pode cuidar lá, pegar a doença, e se pegar a doença não tem problema, a gente dá um fim com ele depois. E aí o encarregado, de quem que ele se lembrou? Quem que era um escravo pacífico, que não criava caso, que não era revoltado? Ele logo se lembrou de Gesiel. E aí destinou Gesiel para cuidar de Sérgio Paulo. Então Gesiel aceitou, né? Porque ele tem o pensamento: todo trabalho é de Deus. Então, é para cuidar de uma pessoa que está doente? Eu vou lá, porque é Deus que está colocando essa pessoa na minha vida para eu poder exercer a minha fé. Então, ele vai. E aí, quando ele chega lá, Sérgio Paulo pergunta para ele: quem és tu? E ele fala assim: chamo-me Gesiel, o escravo que veio para te servir. E aí, ele teve a permissão, Gesiel teve a permissão para poder cuidar de Sérgio Paulo com o que ele sabia, o que ele entendia, né? Então, ele se recordou de todos os medicamentos que a mãe dele, que ele mesmo, que o pai utilizavam em casa, né? Emplastros, pomadas, chás, tudo que ele lembrava que poderia auxiliar ali, porque lembrando que era uma doença desconhecida, então ele foi de acordo com os sintomas que o Sérgio Paulo estava sentindo, ele se lembrava de algum medicamento e ele ia fornecendo para ele. Então tinha banhos, né, essências, e ele foi ali. E nas horas mais críticas e mais dolorosas, quando ele tinha febres muito altas e começava a delirar, o que Gesiel fazia? Gesiel, ele começava a recitar trechos do Antigo Testamento, de ensinamento dos profetas, para que ele tivesse uma consolação a respeito de acreditar em Deus, dele pensar em algo fora daquilo que ele estava sentindo. Ou seja, é como a Ana nos explicou aqui. Ele estava, através da fé, dando uma esperança para ele acreditar naquilo, para ele poder passar por aquilo. E aí... André, quero até complementar uma coisa aqui que você está dizendo, porque é uma situação que vou traduzir para os dias atuais para a gente pensar. É como se alguém
tivesse feito muito mal para nossa família, tivesse feito muito mal para a gente. E aí, de repente, nos caminhos da vida, surge uma pessoa que de alguma forma é ligada a esse alguém que fez muito mal para nossa família, e essa pessoa precisa de ajuda. E vem pedir pra gente. É como se acontecesse isso. Porque o Sérgio, digamos assim, vou chamar ele dessa forma, ele tinha grande poder romano. Ele estava entre os altos ali da sociedade romana. E a gente não pode se esquecer que o pai de Gesiel morreu na mão dos romanos. A irmã dele foi separada dele por causa dos romanos. E ele estava naquela situação, eu vou dizer assim, por causa da violência dos romanos. E aí agora um romano precisava da ajuda dele, da alta sociedade. Então, traduzindo isso para os dias atuais, é como se alguém fizesse muito, mas muito mal para a gente, para a nossa família. E aí alguém ligado a essa pessoa, um parente, um conhecido, ligado a essa pessoa, vem, precisa de ajuda e vem pedir para a gente. Como que a gente reagiria nessa situação? Muitas vezes aqui na Terra ainda se vê virar as costas para essa situação e dizer, eu não vou ajudar, não. Ele é ligado àquela pessoa que me fez mal, que me prejudicou. Mas aí, André, eu queria só trazer uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente pensar, porque tem muita ligação, essa passagem, na minha visão, da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, capítulo 11, item 4. E aí Allan Kardec coloca assim para a gente nessa passagem, olha só. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizessem é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E Gesiel está vivendo isso. Ele está vivendo a caridade, fazendo ao outro o ápice do amor, que ele também esperaria um dia receber. Que é o ensino de Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos. André, continua a história para nós. E aí o que acontece? Sérgio Paulo começa a se reestabelecer. Ele vai tendo melhoras, ele vai melhorando com o tratamento de Gesiel, porque Gesiel, ele ficava no porão do navio, junto com os outros escravos. Só que a partir desse momento ele foi ficar lá isolado, junto com Sérgio Paulo, lá no melhor lugar do barco. E aí, quando ele vai melhorando, e ele fica bom, então é a hora de Gesiel voltar, né? Tem que voltar para trabalhar, para remar para as galeras. Só que quando ele vai retornar, ele começa a apresentar os primeiros sintomas da doença que Sérgio Paulo teve. E aí gera uma discussão muito complicada entre o comandante e o feitor. Assim, que nós vamos fazer com ele? Não tem como é que nós vamos colocar ele lá no porão, no meio dos outros? Vai adoecer todo mundo, nós vamos ficar sem remo? Como é que é? Aí não tem jeito, como é que nós vamos ganhar dinheiro? Não tem como. Aí o comandante diz assim, é preferível que a gente envenene os peixes do que a nossa tripulação. Então vamos tacar ele no mar. Vamos ficar livre dele. Só que aí, no que eles estão discutindo... Ou seja, precisaram da ajuda dele, ele ajudou, e aí depois, como se diz, vamos descartar ele. A gente já usou o que a gente precisava dele, ele não tem mais nenhuma utilidade para a gente, vamos descartar ele da nossa vida. Ô, André, vale a pena uma reflexão disso aqui? Queria até te convidar para você também falar um pouquinho disso, antes da gente continuar a história. A gente vê muito isso, talvez, nos dias atuais, essa questão de ainda ter muito interesse no que o outro pode ser útil para mim. No que eu posso conseguir fazendo isso? O que eu vou ganhar se eu fizer aquilo? Sempre com o interesse de receber algo em troca. E aí, quando
percebe que não vai receber mais nada, que aquilo já não é mais útil, se vira as costas. Descarta mesmo os amigos, as pessoas, de uma forma como se fossem muito passageiros na vida. O nosso coração está ainda muito distante desse amor, dessa caridade que Jesus nos ensina, que é de não enxergar o outro como alguém que vai me trazer um benefício ou uma utilidade, mas de enxergar o próximo como irmão. E estamos aqui para nos ajudar. Você enxerga um pouquinho disso ainda nos dias atuais, que está acontecendo com Gesiel? Eu enxergo também isso que as pessoas fazem, não só com outras pessoas, mas também com a religião. Porque às vezes a pessoa começa a frequentar uma religião e aí ela começa a se sentir bem, ela vai melhorando. Só que no Espiritismo a gente sabe que não se tiver uma reforma íntima, se não tiver a nossa mudança, o nosso vivenciar o ensinamento do Evangelho, a gente acaba voltando para os mesmos lugares, para as mesmas pessoas, para as mesmas dificuldades. E aí a gente acha que aquela religião é fraca, que aquela religião não nos serve mais, porque não está mais nos ajudando. Só que a gente tem que perceber que essa mudança tem que ser nossa. Essa vivenciar o evangelho é de cada um. Né? Não é simplesmente você ir num templo religioso e falar, não, aqui eu sou uma pessoa boa, aqui vai fazer a minha mudança e eu serei melhor. Mas não é lá. É 24 horas por dia, é no seu trabalho, é na sua casa, não é só no momento que você está no templo religioso. Jesus exige que a gente viva o evangelho em toda a nossa caminhada, em todo o nosso dia. Então tem essa diferença. Retornando aqui à história, quando eles estão ali discutindo, chega Sérgio Paulo e fala assim, qual que é a situação lá do moço que cuidou de mim? Como é que ele está? Só que o encarregado tem muita simpatia com Gesiel, porque ele fala, ele não causa problema nenhum. Aliás, ele até ajuda, porque aqueles que estão com o pensamento de se rebelar, ele tranquiliza. E ele pensando, meu trabalho é diminuído que esse Gesiel aqui, ué. Eu tenho menos trabalho com esse cara aqui. Só que eles começam a falar qual que é a situação dele e que eles querem ficar livre dele. Né? O comandante quer ficar livre dele. Só que Sérgio Paulo fala assim, ó, eu não posso admitir que ele seja atirado no mar, porque eu devo a minha vida a ele. Quando ninguém quis ficar comigo, cuidar de mim, me abandonaram, foi ele que estava lá presente, que cuidou de mim, que velou por mim, e eu não posso fazer isso com ele. E ele falava assim, eu não duvido que ele está com essa doença, né, que eu tive, mas eu não posso fazer esse tipo de escolha, eu não posso condenar ele a isso. Só que aí o comandante fala assim, né, mas ele é um escravo de Licínio, né? Então ele foi mandado para cá e eu tenho que obedecer a Licínio. Eu não posso. Já pensou se ele fica sabendo que esse escravo aqui ele foi liberto? Não, eu tô acabado. Aí Sérgio Paulo fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte. Eu estou precisando, agora que eu restabeleci, eu estou precisando fazer exercícios. Então eu vou pegar um barco, eu mesmo vou remar e vou levar Gesiel até o porto de Jope. E aí eu deixo ele lá e ele vai ter a liberdade dele. Aí o comandante fala assim, não, mas não tem condição. E se Licínio ficar sabendo disso? Como é que vai dar uma liberdade para ele? Ele é escravo, ele é eterno escravo, ele não tem mais liberdade. Aí o Sérgio Paulo falou assim, mas você não queria jogar ele no mar? Você queria ficar livre dele? Eu vou levar ele na praia. Você coloca aí nas suas anotações que ele morreu, foi jogado no mar e pronto. O Licínio não vai ficar sabendo disso. Aí Sérgio Paulo
dá um outro convencimento para o comandante. Fala assim, e outra coisa, quem que garante que com 2 dias que ele tiver a liberdade dele, que essa doença não vai matar ele? Ninguém garante que ele vai sobreviver. Aí o comandante pensa, não, realmente é verdade, né? Eu coloco aqui no papel que jogou no mar, acabou, ninguém vai ficar sabendo mais dele, e vida que segue, e eu desagrado também o Romano aqui, né? O Sérgio Paulo, que também é influente, e deixa para isso. E aí, o que acontece é que Sérgio Paulo, então, vai esclarecer e explicar para Gesiel qual é o plano dele, qual é o pensamento dele. E ele fala assim, ó, eu vou te dar a liberdade, mas como você está doente, só Deus pode te conceder a vida. Então ali ele estava na mão de Deus, porque ele ia ser deixado sozinho, ali no porto, com ninguém para cuidar dele, ele sem dinheiro, sem nada, ele ia ser deixado ali. E aí Sérgio Paulo fala assim, ó, quando você conseguir restabelecer, você precisa deixar o litoral, o porto ali de Jope, porque ali tem muitos romanos, né? Muitos soldados que ficam ali para poder vigiar, porque é um ponto estratégico, economicamente. E aí ele fala assim para ele, então na hora que você vai para o interior, você foge dali para você não ser reconhecido e muda de nome. Escolhe outro nome para você. Não fica com esse nome porque você é condenado a ser eternamente escravo com esse nome. Então ele vai, pega uma das túnicas que ele tem, Sérgio Paulo pega uma das túnicas que ele tem, entrega para Gesiel. Gesiel pega essa túnica e Sérgio Paulo dá para ele uma quantidade de dinheiro para que ele possa retomar a sua vida, restabelecer, ir para outro lugar, mudar de nome e começar uma nova história ali. Essa era uma forma dele agradecer o que Gesiel tinha feito para ele, restabelecido a sua saúde, ter ficado ali com ele, ensinado as palavras dos profetas, né? Ensinou ele a respeito da fé. E aí, assim foi feito. Sérgio Paulo pega um barco pequeno, né? Um bote, vai remando, leva Gesiel até o porto de Jope, deixa ele lá e retorna. Só que quando Gesiel chega lá, ele não consegue nem andar direito porque as dores eram gerais no seu corpo, a febre muito alta e ele abateu, ele não aguentou. Ele deita ali e ele começa a dormir ali naquela praia. Quando chega a madrugada, aí ele acorda, Gesiel acorda e percebe que tem uma mão assim procurando coisas, né, na veste dele. E aí que alguém está tentando pegar o que ele tem no bolso, porque lembrando, a túnica dele tem um bolso interno aqui assim, e Sérgio Paulo deu o dinheiro para ele. E aí ele é acordado nessa situação. Então aqui hoje, o nosso capítulo, a gente vai encerrar exatamente nesse ponto, aonde Gesiel ganha essa liberdade, mas ao mesmo tempo ele tem essa doença e não sabe se ele vai conseguir sobreviver a essa doença. Porque lembrando aqui as palavras de Sérgio Paulo, eu vou te dar a liberdade, mas quem pode te conceder a vida é só Deus. Então olha só, todo esse trabalho que Gesiel teve de explicar para ele, né, de falar, porque Gesiel sabia de cor a palavra, algumas palavras e leituras dos profetas. Olha como é que ele deixou a fé em Sérgio Paulo. Porque quando ele vai agradecer, ele fala, quem pode conceder a vida é só Deus. Ele entendeu o que é a fé. E dá essa explicação para ele. Então é isso. O nosso encontro fica aqui. Eu não sei se a Ana quer fazer alguma ponderação. Vou conversar aqui também um pouquinho. A gente terminou exatamente nesse ponto da história, meus irmãos. Gesiel está lá na areia, acordando no meio da noite com alguém tentando furtar algo dele.
ele em estado deplorável, porque está com uma doença que não tinha cura na época. E agora o que vai acontecer com ele? Olha, meus irmãos, a gente vai saber isso no nosso próximo encontro. O que vai acontecer com Gesiel daqui para frente? E eu acho que vale a pena eu dizer algo para todos. Muitos que estão aqui já leram a história, já sabem como vai encaminhar, mas muitos ainda não leram. Mas eu vou também relembrar algo aqui para deixar aí um pouquinho da nossa curiosidade. Gesiel, no nosso próximo encontro, ele vai conhecer o apóstolo Pedro. Vou deixar só isso para todos nós ficarmos aqui um pouquinho curiosos para saber como que ele vai conhecer Pedro. Olha a situação que ele está. Ele está lá na areia, jogado, alguém tentando furtar uma coisa dele. Como que ele não vai conseguir chegar até o apóstolo Pedro? Como que ele vai conseguir chegar? Então, eu vou deixar essa curiosidade, porque no nosso próximo encontro a gente vai encaminhar aí para todos nós sabermos como esse grande encontro vai acontecer. E é um encontro emocionante. Olha, meus irmãos, hoje a gente encerra a história aqui. Não terminamos o capítulo 3, mas a gente encerra a história nesse ponto aqui para nós. Convidamos a todos para estarem com a gente daqui 15 dias, para a gente saber como a história vai caminhar. E hoje, como o André também trouxe muito aqui para nós abrimos o coração para entender um pouquinho sobre a verdadeira caridade. Sobre o fazer algo ao próximo sem esperar nada em troca. E também hoje eu vou extrair aqui que a gente recebe ajuda da onde a gente menos espera. Da onde a gente menos espera, surge uma mão para nos amparar. Então, meus irmãos, Deus cuida de todos nós. Deus não desampara ninguém. Gesiel estava lá no fundo do poço. E há ensinamentos da vida que a gente aprende só quando está no fundo do poço. O espírito dele precisou passar por aquilo para algo aprender. Mas olha como ele já está se reerguendo. Porque Deus não desampara ninguém. Não desampara. O Criador utiliza das próprias criaturas para se ajudarem. Então hoje levemos essa semente do Evangelho em nosso coração. Estamos aqui encerrando o nosso encontro da noite, com o coração feliz de toda a nossa família estar aqui reunida. Eu digo família, pois todos somos irmãos em Jesus, filhos de um mesmo Pai, que nos ama de uma forma, meus irmãos, que a gente nem imagina. Então fiquemos hoje encerrando o nosso domingo com Deus em nosso coração, com Jesus nos iluminando a cada palavra, a cada atitude, e que possamos, meus irmãos, também nos lembrar que esse nosso encontro é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, que reúne almas aqui neste momento para abrir o coração a Jesus. André, eu desejo também uma boa noite para você, um domingo abençoado e um domingo de muita paz. Queria fazer uma última contribuição aqui e dizer o seguinte: nós já comentamos em outros, nos capítulos anteriores, de que Gesiel não conhecia os ensinamentos de Jesus, não conheceu o Cristo. Só que ele conhecia o Antigo Testamento e os profetas. E ele, através da mãe, conseguia ter a interpretação da maneira como a fé deveria ser vivida. E que Jesus, quando veio, Jesus exemplificou e viveu tudo isso. E ele aqui, ele vive essa fé. Então, é muito bonita essa fé que Gesiel tem, mesmo sem conhecer as palavras de Jesus, ele já vive. Então, isso é muito importante para nós, para a gente se atentar a isso. Porque, às vezes, a gente acha que apenas a nossa religião é a correta. O correto é se viver aquilo que o Cristo pregou. Então, não importa em qual religião você esteja, não importa onde você estiver.
Se a sua espiritualidade, se a sua fé faz com que você haja com esse princípio, com essa caridade, com essa benevolência sem revolta, a gente já está no caminho certo. Então, esse é o ensinamento que a gente tira de Gesiel. Queria, então, agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Que a paz de Deus permaneça com todos nós até o outro domingo daqui a 15 dias, que retornamos para poder finalizar esse capítulo 3, vamos dizer assim, na sua parte 2. Fiquem todos com Deus e que assim seja.